Meu nome é Joana, eu moro em Guaianazes, no bairro do Lajeado. Eu sou criadora de moda e atualmente eu trabalho como estagiária de criação na Glória Coelho, que é uma grife bastante conhecida aqui em São Paulo. Bom, sou Lucas Lins, poeta, cidade Tiradentes, Zona Leste de São Paulo. Bom, eu me tornei criadora de moda porque era uma das opções que eu tinha para seguir. Eu tive algumas outras carreiras assim que eu comecei, mas sempre era uma coisa que não era o que me completava. Até que eu comecei a fazer cursos livres para ver se eu me descobria, e foi no de corte e costura que eu comecei a realmente ver que era o que eu amava fazer. Então, depois do curso de corte e costura, eu fui fazer modelagem, fiz o vestibular, fui para a faculdade e comecei a desenhar, a costurar em casa, meio independente mesmo assim. Antes de eu estar nessa coisa mais técnica, eu já ia meter nas caras, assim, o que tinha para fazer. Eu fui me ver poeta quando eu já estava saindo da escola. Eu não tive uma bagagem literária para me formar um escritor. Eu tive, assim, um impulso, e graças ao movimento de poesia de rua também. Não foi a poesia acadêmica que me trouxe. Eu não sabia que existiam escritores, que existiam poetas vivos, tá ligado? Pra mim, poesia era coisa do passado, coisa de Machado de Assis e tal. Quando eu conheci o movimento de sarau, o movimento de slam, me identifiquei na hora, assim. Quando eu vi Débora Garcia, Jô Freitas, o próprio Vitor Rodrigues aqui, Marcelino Freire também me abraçou muito, e essas pessoas me acreditaram em mim, eu me vi nelas e pensei, pô, é isso que eu quero fazer. Desde então tenho seguido, já há uns 5 anos nessa caminhada. Meus maiores feitos até hoje foi participar de 3 edições da São Paulo Fashion Week, como assistente de backstage, fotografar para um lookbook de verão da coleção de 2022 da Glória, fui uma das modelos, e acho que agora também uma das maiores realizações que eu tenho é realmente meu emprego agora, porque eu tô na área em que eu queria desde que eu entrei em moda, que era ser criadora mesmo, essa parte de ser estilista. Eu demorei muito para me ver bom em alguma coisa, e quando eu me vi na poesia, eu falei, meu, vou me dedicar a isso, vou com tudo aí na escrita. E esse processo de escrever um livro também foi uma grande conquista, ainda mais sobre um momento um tanto difícil que eu passei, familiar, nessa época de 2016. Um livro que eu faço em casa, artesanalmente. Eu nunca esperei chegar a uma editora, um contrato para eu assim me publicar. Eu faço meus livros em casa, mesmo à mão, costurando o livro, colando a capa, tudo com a ajuda de parceiros e parceiras. Então, cara, acreditem nos seus sonhos, financiem os seus sonhos. Se tiver política pública para chegar, da hora. Se não tiver, a gente faz nosso corre e faz acontecer. E é isso, é literatura independente e seguimos vivos. E, mas várias coisas, eu encontrei, sei lá, eu já abri uma mesa do Bia Couto, um grande escritor aí da língua portuguesa lá em São José, fui para festivais em Brasília, fui traduzido para uma revista mexicana, então essas conquistas me alegram muito e me fazem acreditar ainda mais no meu trabalho. Minhas maiores dificuldades morando aqui é o deslocamento, ainda é uma grande dificuldade para mim, porque eu trabalho na Zona Oeste, trabalho na Faria Lima, então é 1h10 aí de trem para ir, para voltar. Então, para mim, a maior dificuldade é esse trajeto, também a condição financeira, porque eu realmente trabalho num lugar que as pessoas têm uma condição muito diferente de mim. Então, eu me sinto um pouco deslocada às vezes também. Para mim é isso, assim, essa origem um pouco mais humilde, me faz sentir um pouco deslocada nessa área, né? Que é uma área bastante elitista ainda. Acho que o racismo tá aí todos os dias, né? A gente sente na pele, na hora de procurar um trampo, na base educacional que a gente teve, né, mano? Mas eu saí da escola e não sabia o que era a vida, mano. Tipo, ninguém me preparou pra uma faculdade, sabe? A visão de mundo que me apresentava era muito limitada. Era sair da escola e conseguir um trampo, sabe? Quando eu já tava no trampo, eu pensei, opa, tem faculdade, tem um monte de coisa aqui que ninguém me contaram. E quando você vai tentar furar essas bolhas, aí você vê
o racismo escancarado, né? Você não está preparado para um vestibular, você não tem um inglês, não tem 500 idiomas aí que uma pessoa branca, classe média, já consegue. Então, o quanto o racismo estrutural atrasou assim, a minha formação de vida. Porque desde nova eu me sinto uma pessoa meio estranha, assim, sabe? Um pouco deslocada no mundo. E foi a partir da moda que eu comecei a me encontrar, assim, a me sentir segura, a me sentir, tipo, uma pessoa com um estilo definido, assim, digamos. Foi a moda que fez com que eu também valorizasse a minha autoestima, a autoestima das outras pessoas também, porque eu acho que a moda é um canal, assim, de expressão, sabe? As pessoas mostram quem elas são através da vestimenta. Já passou da parte do vestuário. Cara, eu sempre fui da escrita, eu sempre gostei de escrever. Quando não tinha internet, eu ficava ouvindo as letras de música e transcrevendo assim, as letras. Eu sempre gostei de me expressar escrevendo. Eu nunca fui muito comunicativo, nunca chamei muita atenção pela conversa. Então eu sempre fui reservado no meu cantinho com a escrita. E quando eu tive esse contato assim, com escritores vivos, pensei, é isso que eu sempre fiz, mas não sabia que existia. E é o caminho onde eu posso expressar quem eu sou, né? Já que muitas vezes pela fala ou pela aparência não diga muita coisa, mas pela escrita, quem me conhece pela poesia enxerga quem o Lucas é de fato. O meu maior sonho mesmo é ter uma marca conhecida, assim, eu acho que todo mundo tem essa vontade de ser conhecido, mas pra mim o reconhecimento ele não vem em primeiro lugar, ele vem depois de eu realmente ter uma marca, de eu conseguir produzir as coisas que eu penso, de eu realmente me identificar com uma referência e conseguir criar uma peça baseada naquilo e as outras pessoas também compartilharem desse gosto, sabe? Eu acho que isso pra mim é o principal. E esse sonho eu já tô trilhando agora, atualmente. Eu vivo meu sonho, assim, a poesia é o sonho que eu acredito. Eu vou viver várias coisas na vida, eu vou ter que trabalhar, vou ter que fazer outras coisas da vida, mas na poesia é onde eu me realizo, é onde eu sigo meu sonho. Cada vez expandir mais o meu trabalho, cada vez ser lido por mais pessoas é o meu sonho, assim, conquistar prêmios, enfim, influenciar pessoas através da poesia. É difícil, assim, você encontrar um edital de moda, ou um evento de moda na Zona Leste, sabe? Que você pode se inscrever, que você pode concorrer. Ainda as coisas de moda são muito fechadas a algum público, sabe? Então, tipo, a maioria das pessoas não entendem muito sobre isso. Acham que a roupa, que a moda é uma coisa fútil e a roupa é só pra você vestir no dia a dia. Então não tem uma visão, assim, sabe? E isso é uma coisa que ainda atrapalha bastante na minha área. Eu nunca tive um investimento, nem público, nem privado, para fazer os meus trabalhos. O livro eu tiro no meu bolso, invisto, contrato pessoas para me ajudar, tudo por minha conta. E, cara, se não tem política pública, se não tem investimento, você não forma leitores, não forma amantes da cultura e não forma criadores de conteúdo mesmo. É inimaginável, assim, se esperar que saia escritores, artistas de lugares que não têm investimento. Vão sair de um ou outro porque alguns têm melhores condições que outros, mas é um sistema que não forma artistas, educadores, enfim, profissionais de qualidade. Atualmente eu tenho uma política, assim, das minhas criações. Eu desenho as minhas roupas, algumas modelagens eu não consigo criar sozinha, então eu preciso de uma modelista. Então eu prefiro fazer com pessoas que estão da Zona Leste, que compartilham esse código e esse local comigo. Então, atualmente, a pessoa que está trabalhando comigo de modelagem é daqui também, é de Suzano. Estou tentando também encontrar pessoas que façam o resto das minhas criações, que sejam daqui, porque eu acho que isso é importante também. Faz parte da cultura, assim, da minha marca, quando ela já estiver edificada. Eu costumo dizer que eu quero ser o poeta que eu não tive, né? Quando eu era criança, ninguém chegou na minha escola falando, não, eu sou poeta e tal. Tem esse caminho aqui para você seguir na vida. E sempre que eu chego nas escolas e tudo mais, é uma surpresa, assim, quando eu me apresento. A molecada se identifica, já me mostra uma letra, um funk, um rap. E
muito gratificante receber esse retorno deles. Eu, como homem negro da periferia, chegar na escola da Quebrada e me apresentar como um poeta tem um impacto muito forte na vida deles. Com certeza quero. Quando eu digo de reconhecimento da minha marca, eu com certeza vou levar muitas pessoas comigo nesse reconhecimento. Ilustradores incríveis aqui da Zona Leste, que já estão trabalhando comigo em algumas estampas, costureiros incríveis, modelistas. Eu quero que as pessoas sejam elevadas também, que as pessoas vejam o trabalho delas. Porque em moda a gente não faz as coisas sozinho, sabe? É bem difícil você fazer tudo sozinho, porque é bem trabalhoso. Então a gente tem que reconhecer o trabalho de quem faz. Cara, eu acho que minha quebrada já tá no mapa. A cidade de Tiradentes é o maior complexo habitacional da América Latina. É um bairro com mais de 200, quase, enfim, no último censo era de 2010, dava 200 mil pessoas. Hoje já deve ter quase 400 mil. É um lugar com bastante arte, um lugar que me formou também como artista. Eu trabalhei na Casa de Cultura do bairro, eu fiz teatro no Centro Cultural do bairro. Então é um território muito valioso e eu sou só mais um fruto aí desse local tão precioso. A pandemia foi uma época bem difícil, assim, pra mim, porque eu fiquei bem, assim, bem deprimida. Acho que todo mundo deu essa queda um pouquinho do humor, né, por causa dessas mortes e tudo mais. Bom, no início da pandemia, eu não entendia o quanto ia durar essa pandemia. Então, em casa, trabalho home office, eu pensei, acho que é um momento de eu fazer um exercício aqui de escrita diariamente, né? Aproveitar esse isolamento. Porque o começo da pandemia ainda era aquilo, o tempo de ficar em casa, refletir sobre a vida e tal. Então eu tava nesse período aí de tentar me desafiar, assim, a escrever todos os dias, coisa que eu não fazia antes. E, aliás, depois desse exercício eu nunca mais consegui. Eu fiquei durante 70 dias escrevendo todos os dias. Então no começo eu tava bastante motivado e tal, eu postando os meus textos, a galera pedindo do dia seguinte e tal. Nessa época eu tava bastante motivado. Depois que eu encerrei esse projeto, depois de 70 dias, eu comecei a sentir o impacto da falta da escrita. Eu acho que eu me cansei desse tema de pandemia, me cansei das mazelas sociais aí que a gente tá vivendo no país, e isso afetou muito a criatividade, né? Mas a pandemia, ela me despertou interesse em novos materiais. Então, malhas antivirais, não sei, tricolines para fazer, tipo, coisas além de máscara, sabe? Eu também criei alguns desenhos baseados, assim, na pandemia, blusas com máscaras incorporadas. Então, a pandemia, ela me inspirou nessa forma, de vestir as pessoas para estar meio que preparado para esse momento. E a parte ruim da pandemia também foi porque eu fiquei isolada por um tempo. Então, eu ficava em casa sempre, assim, e a gente também não teve muitos desfiles presenciais nesse tempo. Então, foi uma coisa bem, assim, cada um na sua casa, e eu não tinha muito essa visão da rua, sabe? Do street style, que é uma das coisas que eu gosto mais em moda. Eu parei, na verdade, eu parei de escrever, mas não aposento. Assim, eu respeitei meu tempo também, sabe? Porque eu fiquei bastante tempo sem escrever. Cara, a gente tá lidando com vidas, com perda de pessoas, então não vou ficar me cobrando de fazer um poema sobre esse período. Então, claro, bate ansiedade, será que eu perdi meu lado artístico e tal? A maioria do tempo eu resolvi me acalmar e pensar, uma hora as coisas vão melhorar e vai retomar minha criatividade. E graças a Deus aí nos últimos meses tem melhorado, tenho voltado a escrever com mais frequência. Isso foi em maio do ano passado, eu só voltei a escrever ativo mesmo esse ano, onde eu tenho me descoberto em um outro gênero literário, que é a crônica. Relancei esse livro agora em agosto, setembro, então estou bastante feliz aí, acho que as coisas vão melhorar daqui para frente. A moda ainda é uma área bastante elitista, que hoje em dia quem domina ela ainda é quem tem mais condição financeira, pelo acesso também aos materiais, acesso à mão de obra. Então, para mim, estar estudando moda, ser uma criadora de moda, é uma forma de resistir também. Porque foi muito difícil para mim entrar nessa área e me manter. Muitas pessoas falaram, você vai fazer moda, mas não paga bem, é explorado. A gente ainda tem muito essa visão da moda. Mas para mim, só de eu estar trabalhando nisso, de eu estar criando, de eu estar me esforçando para entrar nisso, já é uma forma de resistir e de criar.